Fala, galera do Mancha Alviverde! Se você é daqueles que tem o sangue verde fervendo nas veias, que acorda de manhã já pensando em como o Palmeiras vai dominar o mundo do futebol, que canta o hino do Verdão como se fosse uma oração diária e que, acima de tudo, ama a Deus com toda a força do coração, então prepare-se para o que vem aí, porque eu tenho uma notícia quentíssima, de primeira mão, que acabou de sair agora há pouco no Globo Esporte. Uma bomba atômica que explodiu nos gramados do Brasil e vai reverberar pelo planeta inteiro. Algo que vai fazer você largar tudo o que está fazendo, pular do sofá, ligar para o grupo da família no WhatsApp e gritar até a voz sumir. Porque isso não é só uma contratação, é o roubo do século, é o golpe de mestre que vai reescrever a história do esporte rei, é o anúncio que faz os rivais suarem frio e os torcedores alviverdes dançarem nas ruas como se o título mundial já estivesse na mão. Segure o fôlego, galera, porque o Palmeiras acabou de contratar Gabriel Mack, a joia absoluta da base do Grêmio, o craque de bola que é comparado a Ronaldinho de Souza em seus melhores dias, o prodígio de 17 anos que faz a bola dançar nos pés como se fosse uma extensão do corpo. Eu vou te contar tudo, cada detalhe suculento dessa operação secreta que o Verdão armou nos bastidores, com valores, salários, cláusulas que vão te deixar de queixo caído. Porque isso aqui é Mancha Alviverde News, o canal que não poupa palavras para celebrar o maior clube do universo. E essa notícia fresca do Globo Esporte é o tipo de coisa que separa os grandes dos imortais. Prepare o coração para uma viagem dramática que vai te prender até o último segundo desse vídeo, porque quando eu terminar, você vai entender por que o futebol brasileiro acabou de ganhar um novo rei e por que o Palmeiras está prestes a iniciar uma era de terror para os adversários. Um terror verde, implacável e eterno. Imagine a cena, galera. É como um filme de suspense de Hollywood dirigido por um torcedor palmeirense, com trilha sonora de tambores de guerra e flashes de câmeras escondidas nos cantos escuros, porque os bastidores dessa negociação pelo Gabriel Mack foram um verdadeiro circo de segredos e pressões que durou meses inteiros. Começando lá em Porto Alegre, em uma noite de julho chuvosa e gelada, quando olheiros do Palmeiras disfarçados de jornalistas esportivos em um barzinho discreto perto do CT do Grêmio, trocaram as primeiras palavras codificadas com o staff do garoto, usando senhas em mensagens de WhatsApp criptografadas para não deixar rastros, enquanto do outro lado da linha Gabriel Mack, ainda treinando sobre as luzes artificiais do relvado gaúcho, sentiu um arrepio na espinha ao ouvir pela primeira vez o nome do Verdão, o clube que ele assistia pela TV sonhando em um dia enfrentar como adversário, mas que agora se revelava como o destino inescapável de sua carreira meteórica. Mas não foi fácil, galera, longe disso, porque o Grêmio, com unhas e dentes, tentava segurar sua joia como um dragão guardando o tesouro, e clubes europeus como Chelsea e Barcelona entravam na briga com uma fúria que beirava ao desespero. Ligações secretas vindas de Londres e Catalunha no meio da madrugada, promessas de milhões em euros que faziam o ar ficar pesado de ganância, diretores rivais pressionando o agente de Mack com e-mails anônimos e encontros casuais em aeroportos que pareciam saídos de um thriller de espionagem, criando uma atmosfera de paranoia onde cada passo do garoto era vigiado como se ele carregasse o segredo do universo. Teve uma reunião escondida, pasmem, em um motel de beira de estrada na divisa entre Rio Grande do Sul e São Paulo, onde emissários do Palmeiras se encontraram com a família de Mack sob o pretexto de uma visita turística. Portas trancadas, cortinas fechadas e conversas em voz baixa sobre propostas iniciais que faziam o coração acelerar, com um suspense no ar tão denso que você podia ouvir as gotas de suor caindo no chão. E se o Grêmio descobrisse, com seus olheiros infiltrados, e armasse uma contra-oferta que prendesse o garoto para sempre? A tensão só crescia, galera, com um clube inglês ligando incessantemente para o pai de Mack, oferecendo academias de elite e contratos vitalícios, enquanto um time italiano mandava flores e cartas personalizadas para a mãe, tentando apelar para o emocional. E o Palmeiras, o Verdão jogava sujo e genial ao mesmo tempo, enviando vídeos compilados de torcedores cantando no Allianz Parque, daqueles que arrepiam até a alma, mostrando como o Gabriel seria o novo ídolo de uma nação, e isso tocava fundo no coração do menino que via ali não só dinheiro, mas uma profecia de glórias que o Grêmio nunca poderia igualar.
O ápice do drama veio em uma ligação secreta de um telefone público em uma praça movimentada de Porto Alegre no final de setembro, quando o Chelsea tentou um golpe final com uma proposta que desafiava a gravidade financeira. Mas Gabriel Mack, com a voz tremendo de emoção e determinação, desligou o aparelho e disse para o seu agente: "É o Palmeiras ou nada, é lá que eu vou virar lenda." E assim, após semanas de noite sem dormir, negociações que pareciam um labirinto sem saída com reviravoltas a cada curva, idas e vindas que punham à prova a paciência de Santos, a bomba finalmente detonou, confirmada agora pelo Globo Esporte em uma matéria exclusiva que vazou os detalhes quentes, deixando o Grêmio em choque e o mundo do futebol boquiaberto, porque o Palmeiras não só roubou a joia, mas a transformou em coroa própria, uma operação de Guerra Fria que vai ser estudada por anos como o exemplo perfeito de como se conquista o futuro sem piedade. Agora, galera, vamos aos números que vão fazer sua cabeça girar, porque o contrato de Gabriel Mack com o Palmeiras é uma obra de arte financeira, uma barganha que o Globo Esporte descreve como o roubo do ano. E eu vou desmembrar tudo para você, centavo por centavo, cláusula por cláusula, porque transparência é o nome do jogo aqui no Mancha Alviverde News, e você merece saber como o Verdão virou o mestre do xadrez no mercado de transferências. Primeiro, o valor da transferência. Preparem-se para o absurdo, porque Gabriel Mack veio de graça, sim, de graça total, por questões contratuais que foram exploradas com maestria absoluta pelo departamento jurídico palmeirense, já que o acordo de formação com o Grêmio tinha brechas para liberação gratuita em casos de propostas de clubes de Série A com projetos de base consolidados após os 16 anos. E o Palmeiras, com advogados trabalhando em salas blindadas 24 horas por dia, ativou essas cláusulas como um cirurgião preciso, negociando uma rescisão amigável sem um centavo em taxas, economizando o que seriam pelo menos 15 milhões de euros que clubes europeus ofereciam. Uma jogada que transformou o que poderia ser uma fortuna gasta em uma vitória limpa e cirúrgica, deixando o Grêmio de mãos abanando e o mundo do futebol aplaudindo a astúcia alviverde como se fosse uma aula magna de economia esportiva. Quanto ao salário, segure o queixo, galera. É baixo, surpreendentemente baixo, para um fenômeno do calibre dele, na casa dos 250 mil reais por mês, um valor modesto que reflete a humildade e o foco de Mack no legado sobre o luxo, priorizando títulos e a paixão pelo manto verde em vez de cifrões que evaporizam, mostrando que esse garoto veio para ser herói popular, não ídolo de revista de fofoca. E isso só aumenta o brilho dele aos olhos da torcida, porque numa era de salários inflacionados que quebram orçamentos, o Palmeiras acerta em cheio contratando um guerreiro que valoriza o escudo acima de tudo. O contrato em si é por 6 anos firmes, com opção de renovação automática por mais 4 se metas de desenvolvimento forem batidas. Um laço longo que amarra o futuro do Verdão a esse diamante bruto, garantindo que ele cresça e exploda dentro de casa sem risco de fugas para a Europa prematuras. E os bônus? Os bônus são o tempero dessa festa. Bônus por gols marcados, 40 mil reais por cada rede balançada, incentivando a chutar de longe como um canhão. Bônus por assistências, 30 mil cada, premiando sua visão que desmonta defesas como dominós caindo. Bônus por minutos jogados em partidas decisivas, dobrando para 80 mil em finais de torneios sul-americanos. E bônus estratosféricos por títulos, como 1 milhão pela Libertadores, 700 mil pelo Brasileirão, 500 mil pela Copa do Brasil e até 300 mil por prêmios individuais como revelação do ano, criando um sistema que transforma cada suor derramado em ouro motivacional. As cláusulas são um show de proteções e estímulos, com cláusula de performance que ajusta o salário em 20% para cima se ele disputar mais de 70% dos jogos. Cláusula de formação que devolve 10% de qualquer futura venda para o Grêmio, mas com teto baixo para o Verdão. Cláusula anti-lesão com seguros globais que curem tratamentos em clínicas de elite na Europa. Cláusulas de metas pessoais como mínimo de 5 gols na temporada para desbloquear pacotes de bônus extras, ou 8 assistências para incentivos coletivos que beneficiam o elenco inteiro, e até cláusula de imagem permitindo que Mack estrele campanhas do clube com royalties de 6% sobre camisas vendidas com o seu nome, além de metas grupais como alcançar semifinais em competições sul-americanas para liberar verbas de investimento em infraestrutura de base. Tudo isso negociado em mesas secretas com planilhas que pareciam códigos de guerra, revisões noturnas que duravam horas e aprovações finais que selaram o destino de um craque para a eternidade verde. Uma estrutura contratual que não só traz Mack para o Palmeiras, mas o molda como o futuro capitão de uma dinastia que vai durar gerações.
Para captar a furacão que é essa contratação, galera, precisamos mergulhar na vida de Gabriel Mack, esse fenômeno que nasceu para ser lenda. Uma história que começa em Campos dos Goyatacazes, no interior do Rio de Janeiro, em 11 de abril de 2008, em uma família simples, onde o pai, um trabalhador braçal com o sonho do futebol nos olhos, o levava para chutar bola nas ruas de terra vermelha sob o sol escaldante do norte fluminense, com pés descalços de uma bola murcha que ele tratava como um tesouro real, impressionando vizinhos e amigos com dribles instintivos que pareciam mágica, como se a bola fosse amiga fiel que obedecia a cada comando de seus pés canhotos, forjando ali, ainda menino, a base de um talento que o mundo inteiro agora inveja e deseja. Aos 9 anos, em 2017, veio o salto que mudou tudo, quando olheiros do Grêmio o viram em um torneio regional e o levaram para Porto Alegre. Uma mudança radical de vida para um garoto que trocou as praias quentes pelo frio implacável do sul, ingressando nas categorias de base do tricolor gaúcho, onde rapidamente se destacou jogando acima da idade, escalando divisões como um foguete, treinando até o amanhecer no CT Presidente Luiz Carvalho e conquistando títulos que enchiam os troféus da prateleira familiar. A Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, onde foi eleito o melhor jogador do torneio com dribles que desmontavam defesas inteiras e gols de antologia que viralizavam nas redes. O Campeonato Gaúcho Sub-17 de 2023 e 2024 com atuações de capitão que lideravam viradas impossíveis. A Supercopa Gaúcha Sub-20, onde sua velocidade decidiu a final num contra-ataque que entrou para a história das bases. E prêmios individuais como a Bola de Ouro do Sub-15 em 2022, reconhecido pela CBF como o maior talento emergente do Brasil, sem falar nas convocações para a Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17, onde estreou em 2023 no Sul-Americano Sub-17